Senta que lá vem história. Lá na Segunda Guerra Mundial, foi uma guerra terrível, né, para o mundo. Lá em 1939, um pregador alemão, muito famoso nos nossos dias pela sua história, eu não vou falar em língua estranha agora, chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um homem de Deus, um pastor muito autêntico, muito sincero na sua fé. E o governo da igreja em 1939 entendeu que pela perseguição que estava havendo ali naquele momento, era muito arriscado o pastor da igreja permanecer ali na Alemanha. Porque o Hitler estava realmente dominando tudo. Não podia ter nenhum tipo de ideologia, de pensamento contrário ao arianismo, né? ao nazismo, que eles diziam que somente a raça ariana era a raça que deveria existir na terra e todas as outras eram sub-raças. Então ele começou a perseguir os negros, os homossexuais, começou a perseguir os cristãos, começou a perseguir os judeus. A gente só fala dos judeus, mas todos foram perseguidos. E a igreja naquela época, ela se rendeu, não toda, se rendeu ao governo para que fosse uma igreja suave, uma igreja que não pregasse mais a palavra quando qualquer coisa confrontasse aquilo que o governo vinha fazendo. E naquela época criou-se um movimento religioso chamado Igreja Confessante. E o Dietrich Bonhoeffer era pastor da igreja confessante. E essas igrejas denominadas igrejas confessantes, elas não aceitavam o nazismo. Eram totalmente contrárias e é lógico que vocês sabem, havia então a perseguição. E os pastores eram os alvos principais, né? E o Bonhoeffer entendeu de ir para os Estados Unidos. Pegou lá um navio, foi para os Estados Unidos. Só que chegando nos Estados Unidos, ele começou a ficar incomodado. Ele ficou muito feliz nos Estados Unidos, muito animado com o evangelismo que ele podia fazer lá. A terra das oportunidades. Os Estados Unidos é uma terra incrível para quem quer empreender, para pregar o evangelho também. Tudo lá realmente há realmente a essência da palavra liberdade. Não é perfeito não, mas tem bastante liberdade. E ele foi para lá, só que 26 dias ele ficou lá apenas. Ele não conseguia ficar lá, porque ele pensava, quando acabar a guerra, como eu vou voltar para a Alemanha e falar para os meus irmãos a respeito de posicionamento, de postura, de abnegação, de luta por uma causa? Ele não conseguia, não ia conseguir, pelo seu caráter, voltar quando acabasse a guerra e ser um pregador novamente. Ele entendeu que ele tinha que voltar mesmo correndo risco. E ele assim o fez. 26 dias depois que estava nos Estados Unidos, voltou para a Alemanha e ficou lá até 1945. Poucas semanas antes do Hitler suicidar. 1945, eu acho que foi a época que o Hitler suicidou. Algumas semanas antes, o Bonhoeffer foi enforcado. Mataram ele, os nazistas mataram ele. Mas nesse período em que ele ficou lá, ele escreveu grandes obras, ele lutou muito, ele deixou, inclusive o próximo livro que eu vou ler, muito bem indicado, chama Ética. Dizem que é a maior obra-prima do Bonhoeffer. Então ele viveu na vida dele autenticidade. Ele foi autêntico, ele viveu aquilo que ele realmente cria, mesmo correndo sério risco de morte, de perseguição, e com certeza não foi confortável. Olha só, ele trocou os Estados Unidos da América, na época que os Estados Unidos vinha assim numa crescente, tudo que você fazia lá prosperava, a terra das oportunidades. E ele era um pregador do evangelho, com certeza ele teria fundado uma igreja lá, iniciado, ajudado alguma igreja lá, e ia ser muito grande, porque ele era um excelente pregador, um homem de Deus. Mas ele entendeu que o propósito dele era voltar para a Alemanha e sofrer junto com os irmãos dele lá.
E ele fez isso, voltou, morreu em 1945, mas deixou para nós um exemplo a ser seguido. E hoje, quantos anos, mais de 50 anos depois, estamos aqui falando dele. E a literatura que ele deixou ajuda muito a igreja no seu porte, no seu comportamento, amém? Então ele viveu uma verdade. E Jesus falou em João 17:17, que é o tema da nossa mensagem: santifica-os na verdade, a tua palavra, Senhor, é a verdade. Então ele entendeu que ele tinha uma verdade a ser vivida, a ser seguida. Foi pecado ele ir para os Estados Unidos? Lógico que não. Outras pessoas provavelmente foram para os Estados Unidos, e tudo bem, mas para ele, o chamado dele, a vocação dele era ficar ali e era sofrer junto com os irmãos dele. E escreveu coisas tremendas para nós. Então parece que era mesmo, né, o propósito dele estar ali naquele lugar. Agora, a verdade, ela é algo que ela é relativo em certos momentos para certas pessoas, mas a verdade da palavra de Deus, ela nunca é relativa. Então nós não podemos confundir uma realidade de uma pessoa, como foi a do Bonhoeffer, que voltou dos Estados Unidos, com de outra pessoa que ficou nos Estados Unidos e cumpriu o propósito dele lá, que talvez na Alemanha não teria cumprido. Então essas verdades, elas são realmente relativas. Elas têm a ver contigo, com o seu chamado, com a sua vocação. Olha só que interessante, em Atos dos Apóstolos, há um momento em que a igreja está crescendo muito e os pregadores estão indo de cidade em cidade. Paulo e Barnabé, depois Paulo e Silas, né, Pedro, né, todos estão ali pregando. Os diáconos, Filipe, em um determinado momento a Bíblia diz: o Espírito Santo nos impediu de entrar naquela cidade. Aí ele foi, o Espírito Santo nos impediu de chegar naquela outra cidade. E de repente ele fala assim: abriu-se agora uma grande e maravilhosa porta, e o Espírito Santo permitiu que eles entrassem naquela outra cidade. Então nem sempre o impedimento é algo ruim. Muitas vezes é Deus que está te conduzindo para outra situação, onde você será mais útil, onde você será mais bem colocado ali. Então essas verdades são individuais, mas a palavra de Deus, ela não muda. Ela é a verdade absoluta, e contra ela os homens lutam para transtorná-la, para deformá-la e ajustar a palavra de Deus ao seu próprio bem. Então isso é muito grave, muito ruim. Por isso nós temos esses livros nas nossas mãos para nós estudarmos com carinho cada um deles, né? Amém? Então, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pilatos, como eu disse na semana passada, e a partir daqui que eu vou dar continuidade, ele pergunta para Jesus em João 18:37. Então ele disse: Pilatos, logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Essa frase eu coloquei em negrito aqui. Jesus disse: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E Jesus fala: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Ele coloca a verdade como sendo um estado em que você se encontra. Ou você vive uma verdade, ou você vive uma mentira. E Jesus fala: todo aquele que é da verdade, ou seja, João 17 disse que o que é a verdade? A palavra. Então todo aquele que é da palavra, ouve a palavra, porque a voz de Jesus está onde? Na palavra. Então é a palavra que é a verdade, e se eu sou da verdade, eu ouço a própria palavra de Deus, e ela é suficiente para falar comigo. Eu não preciso de uma nova revelação, eu não preciso que profetas falem, não estou sendo arrogante e soberbo espiritual. Glória a Deus pelos profetas. Fala, profeta, não se cale. Mas o que eu quero dizer é que a palavra é suficiente para tudo aquilo que nós necessitamos na nossa vida.
Um profeta, ele é usado por Deus quando a gente não está conseguindo entender a palavra, quando a gente não está conseguindo ouvir Deus. E aí Deus usa um profeta para te dar um redirecionamento, para te colocar novamente no caminho de Deus. Quando a nação estava completamente fechada para Deus, Deus enviou Jeremias, Deus enviou Isaías, Ezequiel, Amós, Obadias, Jonas, Sofonias, Miqueias, Naum, Abacuque, Paulo, Ágabo, Pedro, todos profetizaram. Então nós temos esse ministério, mas se você buscar a Deus, se dobrar a palavra do Senhor, saiba que o Senhor vai falar contigo. E sempre que necessário Ele vai usar um profeta para te reconduzir, para te dar uma direção, porque Ele é maravilhoso conosco. Então, Jesus veio a dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Agora vem uma pergunta, versículo 38 de João 18. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Então Pilatos fez uma pergunta retórica para Jesus: você está falando de verdade, mas o que é a verdade? Bem provável ele estava falando aqui que existem tantas verdades. O judeu fala uma coisa, dentro dos seus judeus aí, Jesus, agora eu estou apenas interpretando o pensamento de Pilatos, tá bom, irmãos? Não tem nada disso na Bíblia agora, só estou fazendo uma especulação aqui. Dentro dos judeus você tem os essênios, você tem os zelotes, você tem os fariseus, você tem os saduceus. Olha, entre os fariseus e os saduceus há uma confusão entre vocês. Fariseu diz que tem ressurreição, saduceu diz que não tem. E tantas denominações dentro do judaísmo. E tem o romano que diz que aquele Deus lá que é o Deus da guerra. O grego diz que aquele outro Deus é que é o Deus disso, o Deus daquilo. E assim tantas verdades eram pregadas naquela época. Então ele fez essa pergunta para Jesus: está falando de verdade, mas o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. É que Pilatos não conhecia Deus. E Deus deixou registrado na sua palavra quem Ele é, pelo menos uma parte. Porque é impossível explicar Deus. É impossível você se aprofundar em Deus ao ponto de decifrá-lo. Deus é indecifrável. Deus é maravilhosamente grande, de tal forma imensurável, que construiu todo esse universo que a gente vive. E construiu tudo que a gente conhece. Então não tem como. Então uma porção pequena de quem é Deus está na sua palavra, e Ele nos deixa isso como verdade. Eu preguei semana passada sobre a oração sacerdotal, lembra? João capítulo 17, onde Jesus faz toda a oração, a última oração que Ele faz ali pelos seus discípulos e pelos que viriam depois disso. E Ele diz algo muito forte para nós. João 17, 24 diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então Jesus diz que a vontade dele é que aqueles que o seguem, aqueles que creem na verdade da palavra de Deus, estejam posicionados, estejam em um lugar diferente, e esse lugar chama Cristo. A grande verdade para a igreja, e que o nosso adversário, a nossa carne e a concorrência das religiões falsas tenta fazer o tempo todo, é não deixar você descobrir essa verdade, que você e eu, que temos Cristo, nós estamos em Cristo. E eu vou explicar, que é a mensagem de hoje. O que significa estar em Cristo? A verdade do Evangelho, diga assim: a verdade do Evangelho é que Ele me revela que estamos em Cristo. Essa é a verdade do Evangelho. Você saiu de uma condição humana natural e entra numa condição sobrenatural e numa posição especial. E hoje eu quero te levantar o ânimo. Se você não sair daqui cuspindo fogo, se você não sair daqui, Jesus, meu Senhor, você não está entendendo.
Estar em Cristo. O que é estar em Cristo? Homens diversos da palavra tiveram revelações maravilhosas do que é estar em Cristo. Um deles se destaca, o pastor Mário já destacou aqui, que escreveu grande parte do Novo Testamento. 13 cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Ele entendeu o significado disso e deixou para nós um livro que nós deveríamos ler muitas vezes, sempre, e aplicar o que esse livro ensina na nossa vida diária. Esse livro te dá ensinamento sobre o seu posicionamento e te ensina como você batalhar espiritualmente, como você se comportar como marido, como filho, como patrão, como empregado, como mulher, esposa, como crente, como servo de Deus, como tudo. Ele te ensina muitas coisas de forma muito prática. E hoje eu quero frisar o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Efésios, que ele fala exatamente de estar em Cristo. Essa parte da mensagem foi pregada num enraizar desse ano, lá para o começo do ano, no meio do ano. Foi pregado sobre a nossa posição em Cristo. Essa é a verdade do Evangelho. Sobre a palavra, já vou devolver essa Bíblia aqui. Existem, só uma coisa técnica, existem traduções da palavra de Deus, porque há uma dúvida de muitas pessoas que dizem que as Bíblias são diferentes. Muitos católicos me perguntam: a Bíblia do católico é diferente da Bíblia do evangélico? Eu falei: olha, os livros que são 66 que tem na Bíblia evangélica são os mesmos 66 que tem na Bíblia católica. O que aconteceu é que a Bíblia católica colocou mais 8 livros, então eles têm 74, tá? Mas os 66 são exatamente iguais. Muito boa inclusive a tradução, nenhum problema com a tradução de Jerusalém, que é a tradução que os católicos mais utilizam. A tradução da palavra de Deus é muito importante. E agora, você que usa a Bíblia no celular, eu quero mais uma vez te dar um alerta. Não baixa qualquer aplicativo. Não pode ser qualquer aplicativo, porque eu já vi traduções com erros grosseiros, e não é nem tradução, aquilo parece que foi feita uma cópia muito esquisita. Tem Bíblia que as pessoas usam que são as Bíblias dos Testemunhos de Jeová, que não tem como não dizer. Eles adulteraram só 200 vezes o livro. 200, isso tá registrado, isso não sou eu que estou falando. 200 mudanças nas escrituras. Então, cuidado com a tradução. Você precisa ver um aplicativo. Eu uso uma que é vermelhinha como quase todas, chama YouVersion. You em inglês, Y-O-U Version, de versão. Procura lá no Play Store ou no Apple, como que é o nome? Apple Store também? Do Apple e do Android, procura lá a YouVersion e baixa, é de graça. Baixa a versão NVI nela, de graça. Se você entrar nas versões lá, tem um botãozinho do lado para você fazer download. Então, mesmo que você estiver sem Wi-Fi, se você fez download daquela versão, você consegue ler no ônibus, em qualquer lugar que você esteja sem a internet. Cuidado, porque eu vejo algumas versões que alguns irmãos usam, que uns aplicativos que não dá para ter segurança, eles podem ter modificado. Entendeu? Tem muita coisa ruim na internet, então toma cuidado. Então, voltando agora para o papel, então entendeu? E o verso, amém? Você tem uma outra, eu uso também a Olive Tree, só que essa é paga. É um aplicativo que eu gosto muito, e se você quiser gastar ali alguns dólares comprando as versões, também pode, tá? Eu uso a Olive Tree também, $10 cada versão. Claro. Existe a diferença entre versão e tradução. É o que eu vou falar agora. É agora. Quer falar? Não? Por isso que eu trouxe as duas aqui, né? Aí você me ajuda a complementar se eu esquecer alguma coisa, tá? Essa é uma Bíblia que tá velhinha, né? Eu gosto muito dela, que é a minha Almeida, revista e corrigida. Essa é uma Bíblia que foi traduzida por um termo chamado equivalência formal. Hoje é aula de teologia um pouquinho. Equivalência formal. Então pensa assim, o grego
onde foi escrito o Novo Testamento, e o hebraico, onde foi escrito o Antigo Testamento, é completamente diferente da estrutura gramatical da língua portuguesa. Todos concordam com isso? Mesmo quem não leu o grego, né? Dá para você já ver aquelas minhoquinhas que eles escrevem lá, né? Totalmente a letra, os gráficos, totalmente diferente, né? Então não é tão fácil assim traduzir. Então o que se fez lá no passado? Equivalência formal. O João Ferreira de Almeida, que é a mais famosa, essa daqui, ele pegou palavra por palavra do grego e foi pegando uma palavra no português que cabia ali, que dava certo. Então por isso que às vezes você lê na Almeida Revista e Corrigida e fica parece o mestre Yoda falando, fica assim meio invertido as coisas, né? Porque ele fez uma tradução formal, palavra por palavra. Isso chama equivalência formal. E tem a NVI, que é uma tradução de equivalência dinâmica. O que quer dizer isso? O tradutor não pegou palavra por palavra, mas ele formou uma frase que dá o mesmo sentido daquela, sem parafrasear. Porque tem a terceiro tipo, que é a nova tradução na linguagem de hoje, a qual eu só aconselho para criança. Se você já é adulto, já sabe ler e escrever, ou se você tem muita dificuldade de interpretação de texto, tudo bem. Mas ela é uma Bíblia parafraseada. O que quer dizer isso? O tradutor interpretou aquilo e colocou na interpretação. Por exemplo, eu li João 18:37 aqui e interpretei para vocês algumas coisas. Então isso é uma interpretação, mas isso é uma pregação. Você tem que verificar na palavra se o que o pregador está falando realmente cabe naquela interpretação. Porque muitas vezes pega-se um versículo e faz-se uma mensagem toda em volta de um versículo, quando na verdade o contexto ali está falando outra coisa. Então, o que fez a paráfrase, ele tentou fazer de uma forma que não saísse do contexto. Porém, ainda tem um homem interpretando. Então, isso é perigoso. Então, nós temos essas duas versões, Almeida Revista e Corrigida, e tem a Revista e Atualizada, que elas têm uma equivalência formal, onde você tem mais fidelidade às escrituras, aos originais. O pastor Mário leu Filipenses 4, não leu? Quer ver? Só vou pegar um versículo aqui de Filipenses 4, que diz assim, Filipenses 4:13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é assim que está? E como é que está na NVI? Tudo posso naquele que me fortalece. Né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é uma maneira tão natural da gente pensar. A gente não fala primeiro posso todas as coisas e depois naquele que me fortalece. Normalmente a gente fala primeiro o sujeito, né, eu não sou bom de português não, mas acho que é isso. Primeiro a gente coloca o sujeito na frase e depois, né, o substantivo, o adjetivo, o verbo, né? Então tudo posso naquele que me fortalece. É uma maneira mais fácil da gente pensar. Esse é um versículo bem simples, né? Mas tem versículos que mudam bastante. O versículo 19, alguém abre a NVI aí e me ajuda. O 4:19. Aqui na Almeida, Revista e Corrigida fala: o meu Deus, vírgula, segundo as suas riquezas, vírgula, suprirá todas as vossas necessidades em glória, vírgula, por Cristo Jesus. Acho que não vai dar para ouvir, é melhor eu ler aqui. Tava legal, Lori. Na NVI, olha só, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, vírgula, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Igualzinho, só mudou a ordem das palavras. Fala. Levanta a mão. Entendeu? Então não tem tanto problema. Tem gente que critica a NVI. Tem gente que fala mal da NVI, que houveram algumas interpretações, mas a NVI ela passou por muita gente, muitos teólogos, ela teve que ter um comitê de aprovação de cada versículo. Eles fizeram traduções em equipes, uma equipe traduziu, outra equipe traduziu o mesmo livro, depois eles compararam, discutiram. Então ela é uma versão boa, sim, mas quer uma proximidade maior do Evangelho?
da Escritura, pega a Almeida que você vai conferir lá, tá bom? Bom, dito essa parte, é muito difícil um púlpito que não cabe a papelada. Vamos lá. A verdade dessa palavra. O que essa palavra quer dizer para nós que você precisa saber? Diga para o seu irmão aí, você precisa saber de uma grande verdade. Olha só Efésios 1:13. Deixa aberto aí no livro de Efésios, capítulo 1. Olha, posso ler? Tirou a naftalina da Bíblia de papel, tirou a poeira. Efésios 1:13. Eu tinha muita dificuldade de fazer qualquer coisa no celular, no computador, mesmo trabalhando com informática desde os 12 anos de idade. Faz muito tempo já. Mas para estudar eu sempre gostei do papel. Mas eu acabei me acostumando bastante. Mas eu ainda recorro um pouco, sim, ao papel. Principalmente quando eu estou fazendo um estudo mais elaborado, eu gosto de abrir a Bíblia de papel e olhar. Mas isso é aquilo que eu falei, essa é uma verdade individual. Desde que eu tenha aqui no aplicativo uma versão que não foi deformada, se você se dá bem, consegue ler, e aí Deus fala contigo aqui, amém. Tá? No passado, a Bíblia era passada de boca a boca, não tinha papel. As pessoas não tinham condições de ter a Bíblia em casa. Então o pai aprendia, passava para o filho passava para o neto. Era assim. Aí passou-se a ter o papel. Hoje nós temos o recurso de eletrônica. Então, desde que não se fuja do original, não tem problema, na minha opinião. Olha só, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, quando nós aprendemos, quando nós recebemos a palavra da verdade, que é o evangelho, as boas notícias de Cristo para nós, não é que você não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo, que você é proibido pela religião e que agora a religião te cerceia e que você tem que se privar disso e se privar daquilo. Não é isso. O evangelho, ele diz que Cristo veio e te revelou uma nova verdade, e essa verdade mudou a sua natureza, e agora você não está mais no mundo, agora você está em Cristo, e Cristo agora é a sua motivação, e você não quer mais fazer isso, não quer mais fazer aquilo, você não quer mais aquilo que outras pessoas dizem que é privação. Está entendendo? Estar em Cristo é como você está num lugar maravilhoso ali, de estar de férias. Você está ali num paraíso, e de repente alguém fala, não, agora você tem que trabalhar aqui, ó. Pega aqui esse celular aqui conectado no satélite, você tem que ficar trabalhando, não desfrute de nada deste paraíso. Você fala, não, estou de férias, eu vou aproveitar esse paraíso. É exatamente Cristo, é esse paraíso, é você desfrutar de Cristo. É tão maravilhoso que as outras coisas são secundárias na nossa vida, e elas deixam de ter aquela importância para nós. E sempre haverá a luta da sua carne. A sua carne quer as coisas do mundo, porque ela é daqui. A carne vai ficar aqui, ela vai morrer aqui, mas o nosso espírito renovado pelo Espírito Santo de Deus, ele quer as coisas do alto. E Cristo, como eu disse lá em João 17, ele quer que aonde ele esteja, nós também estejamos. Então fala, quando vocês ouvirem e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, o que acontece? O evangelho é a verdade, é a palavra da verdade. O selo do Espírito Santo que fala aqui, ele faz o quê? Ele te autentica como alguém que veio de Deus. Então agora para todo mundo espiritual, quando os demônios, não importa o seu tamanho, olham para você, eles olham e veem um selo do Rei dos Reis. Eles veem em você alguém que foi
comissionado, foi enviado, foi gerado em Deus para algo. E ele não pode se opor a você. Você sabia que no mundo espiritual, quando eles olham, eles não vê mais a Maria, o José, o João. Ele olha e vê o selo de Cristo, do Espírito Santo na tua vida, o Pai Celestial, aquele que ele treme de medo. Quando vê, ele olha e vê o selo do anel do Rei dos Reis selado em você. Naquela mesma analogia que o apóstolo faz aqui, de uma carta selada do rei, uma encomenda do rei que tinha o selo do rei, se ela fosse violada, aquela pessoa que violou, ela seria morta. Não pode violar o selo do rei. E você em Cristo foi selado, como diz o apóstolo aqui, pelo Espírito Santo da promessa. O nosso selo é o Espírito Santo que vem habitar em nós. Você não está mais vazio dentro. Antes de Cristo nós éramos corpo, alma e um espírito morto. Hoje nós somos corpo, alma e um espírito ressuscitado, conectado no Espírito Santo de Deus que veio habitar dentro de nós. Isso te motiva? Amém. Dentro de nós, selados. Eu aprendi lá no começo da minha fé que o inimigo olha para nós assim, um grande homem de Deus me ensinou isso. Ele olha para você, ele vê as patentes. Ele não vê mais você. Ele vê suas credenciais, quem você é em Cristo, e ele precisa se dobrar. Vai chegar um dia que a Bíblia diz que Jesus vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Ele está morrendo de medo desse dia, porque se você está em Cristo, você vai estar lá, vai ser o corpo de Cristo, aquele pezão da igreja, e Satanás debaixo daquele pezão da igreja sendo esmagado. Eita serpente maldita, aleluia. Em Cristo é a nossa posição. Aqui atrás é rascunho, viu, irmãos? Não vou pregar isso tudo não. Versículo 3, vamos falar o que é estar em Cristo, vai, vamos lá, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Estar em Cristo é isso aqui, é você estar nas regiões celestiais em Cristo, sendo abençoado. O que quer dizer isso? Quer dizer que apesar de nós estarmos fisicamente na terra, limitados a esse corpo físico, apesar disso, nós hoje, diga hoje, nós já estamos lá nas regiões celestiais. Eu quero te orientar, te incentivar. Alguns já viram que eu oro assim, quando eu estou orando com alguém. Eu digo assim: Senhor, desde as regiões celestiais nas quais estou assentado com Cristo. Eu oro a palavra, irmãos. É melhor você orar a palavra porque você não erra. Estou sentado com Cristo nas regiões celestiais. E agora, Senhor, a partir daqui, Satanás, eu vou contra ti em nome de Jesus. Está entendendo? Você viu de onde está vindo a autoridade? Não é porque você jejuou naquele dia, não é porque você orou naquele dia, não é porque você leu muito a Bíblia naquele dia, não é porque você deu uma grande oferta, ajudou uma pessoa necessitada. Não, tudo isso é para fazer e faz parte da nossa vida cristã, mas é porque nós estamos lá nas regiões celestiais, sentados no trono junto com Cristo, reinando hoje. É hoje, não é lá naquele dia, é hoje que a gente já reina com Cristo na terra. Se a igreja entender isso, irmãos, se essa igreja entender isso, que nós já estamos lá, sentados nas regiões celestiais, o inimigo vai ser derrotado nessa rua, na sua casa, na sua escola, na faculdade, no trabalho. A gente precisa entender isso, que nós temos autoridade no nome de Jesus. Não é no seu nome, é no nome dele, é para ele, por ele, todas as coisas. Arabracandarabachai. É ele. Em Cristo estamos abençoados. E bênção para mim é ver o Senhor feliz. Bênção para mim é ver o Senhor fazendo festa no céu. E a palavra de Deus diz: quando um pecador se arrepende, diante dos anjos de Deus, não são os anjos que fazem festa, é na frente dos anjos de Deus, há uma festa no céu.
Lá em Apocalipse diz que o trono está aqui, e os anjos estão aqui, e os anciãos, e jogando a coroa. E eu imagino os fogos saindo do trono de Deus quando um pecador se arrepende. Quando alguém levanta a mão, eu quero esse Jesus para mim. Eu imagino o céu em festa. Eu imagino Deus Todo-Poderoso pegando uma supernova lá na galáxia, explodindo aquela supernova. Aleluia! E o cientista olhando aqui, olha, explodiu mais uma supernova. E foi um pecador que se arrependeu. Isso é meu, tá, irmãos? Isso é coisa minha. Oh, Deus maravilhoso. Versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele. Quem é nele? É Cristo. Antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Oh, aleluia. Muitos querem ser escolhidos. Eu nunca consegui jogar futebol. Aí lá na escola tinha lá, fazer os times. Aí os craques sempre eram os que escolhia, né? Fulano, meu time, ciclano. Lá, eu ia ficando. Quando não sobrava, vem Marcelo. Aí eu ia para aquele time que sobrou. Todo mundo quer ser escolhido, né? E olha que coisa maravilhosa. Em Cristo, não na sua capacidade. Deus nos escolheu em Cristo. Oh, aleluia. Antes de você nascer. Tem gente que acha que aquela palavra profética, que Deus já te contemplava os seus ossos antes que cada um deles fosse formado no ventre da sua mãe, é específica para alguns filhos especiais. Não é. Fala assim, é para mim. Ele te escolheu em Cristo. Antes de fundar o mundo, Ele olhou e falou, aquele ali é meu, aquela ali é minha. A igreja do Senhor está incluída ali. Ali Ele escolheu a igreja. E todos que são da igreja estão nessa bênção da escolha para o time de Deus. O time dos vencedores, que não toma um gol. O time dos mais que vencedores. Em Cristo. Fala assim, em Cristo. Essa é a mensagem, irmãos. Em Cristo. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Não é no Marcelo, não é o Marcelo, não é o seu nome. Fala, não é o. Fala, não, vou falar meu nome, você fala o seu. Não é o Marcelo. De novo, não é o Marcelo. É Cristo. É Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é nele, é com Ele, através dele, por Ele, Ele faz todas as coisas. Em Cristo nós podemos ser, como diz aqui, santos e irrepreensíveis. Ele te escolheu para isso, para você vencer o pecado, para você ser poderoso nessa terra, e ninguém pode falar nada de você, porque você está em Cristo. Aleluia. Jesus falou, Pai, eu quero que para onde eu for, eles venham também. E Cristo está sentado num trono de santidade, onde não vê mais corrupção. E é lá que nós estamos hoje também. Versículo 5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Olha só, esse versículo é legal falar da tradução. Na Almeida, se eu não me engano, fala beneplácito da tua vontade. Então, além de ser uma equivalência formal, palavra por palavra, ainda usa um português bem antigo, de 1600. No ano de 1600. Então, beneplácito da tua vontade é alguma coisa que a gente já não usa mais nos dias de hoje, né? Bom, voltando. Então, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Disso eu posso falar com propriedade. Disso eu entendo. Já contei para vocês que eu fui adotado com 1 ano de idade. Minha mãe era mãe de criação, meu pai biológico era biológico. Mas ele, quando eu tinha 2 anos, ele deu pé, então eu só conhecia mesmo minha mãe.
minha mãe de criação, com 1 ano de idade. E ela me criou como filho mesmo, nunca teve diferença. Aliás, coitado do meu irmão mais velho, o pai do Léo, que congregava com a gente aqui. Aliás, voltou para a igreja e está uma bênção, irmãos. Glória a Deus. O Pedro, meu irmão, era o caçula. De repente chega esse aqui e toma o lugar de caçula dele, né? E o caçula sempre é o mais mimado e tudo mais, né? E eu fui criado lá pela minha mãe de criação, e ela nunca deu um sinal de que ela não era minha mãe. Criou assim de uma forma maravilhosa. Quando eu tinha 21 anos de idade, um primo de Goiás veio e me revelou toda a história, que na verdade a Ruth não era minha mãe biológica, mas era a Maria Luísa, que morava lá em Goiás. Fez o nosso reencontro e eu passei a conhecer a minha mãe biológica e uma família nova, gigante, que eu tenho lá em Goiás. Eu sabia que a nossa família é de Goiás, sempre passei férias lá, né? Goiás e Minas é a minha origem. Mas no momento em que eu tive essa notícia, eu levei um choque. Fiquei muito abalado ali. Como assim a Ruth não é minha mãe? Aí eu já morava com a Luciana, aí chorei aquela noite toda, tal, aquela coisa de novela mexicana. Mas depois eu entendi uma coisa. Aquilo tudo se transformou numa multiplicação do amor que eu tive pela Ruth. Porque eu entendi como aquela mulher me amou. Porque, irmãos, eu vou contar um negócio para vocês. Eu sou fruto de traição. A Maria Luísa é uma mulher de Deus, ela teve um deslize, aconteceu infelizmente, ou felizmente, não sei, porque eu estou aqui. E ela estava já separada do marido dela, ela se converteu depois, alguns anos depois. Essa dor de me perder, né? Nossa, isso é tão importante. Essa dor de me perder fez ela se voltar para Deus, ela se converteu e está firme na igreja até hoje. Todas as minhas irmãs, filhas dela, são crentes, minha família toda crente, tem pastor do lado de lá, é uma bênção. Mas eu sou o fruto da traição. O meu pai teve um caso, infelizmente, ela engravidou, e ele me tomou dela na justiça, não sei para que isso, me tomou dela na justiça e convenceu a Ruth de me criar. E a Ruth aceitou, por amor ao meu pai. E depois ela me contou, quando a gente conversava, né, que ela ficou com muita raiva no começo, mas ela disse que eu chorei 2 meses, com saudade da minha mãe. 2 meses de choro. E acho que por isso que eu sou chorão hoje em dia. 2 meses. E depois ela, quando eu aprendi a falar, né, foi com 1 ano e pouco já falava. Ela disse que eu falava um mamãe que ela não aguentava. E aí ela passou a gostar de mim e tal, não sei o que, e me criou. Então olha só, de adoção eu entendo, adoção amorosa, essa adoção aqui. A adoção amorosa, ela aumenta o nosso amor por aquele que nos adotou. E o Pai, a Bíblia diz que em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Não tem diferença. O amor que o Pai tem por Jesus, o seu Filho, Ele tem por você. É bênção demais. Estar em Cristo é isso. Você muda a sua certidão de nascimento. Você não é mais filho do José com a Maria. Você agora é filho de Deus. Adotado. E quando o Pai fala, Ele não fala mais como um estranho, e Ele nunca se dirige a nós como adotivos. Minha mãe nunca disse adotivo. Ela sempre falava meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. É maravilhoso isso. Esse amor, não que as mães biológicas não amem, mas esse amor é maior, porque ela não tinha obrigação nenhuma. O Pai não tem obrigação nenhuma conosco, irmãos. Nenhuma obrigação. Ele faz isso porque Ele é amor. Estar em Cristo é desfrutar desse amor. Desfrute desse amor. Olha para o Pai com gratidão. A gente vinha conversando antes de chegar na igreja sobre
aquela festividade que os americanos fazem, que é tão interessante, né? O culto de ação de graças que eles fazem em gratidão ao ano e tal. E a Luciana falava como é importante nós sermos gratos. Pastor Mário prega aqui sobre gratidão. Nós precisamos ser gratos ao Senhor, porque Ele não tem obrigação, irmãos, nenhuma. Ele não tem obrigação de botar o pão na nossa mesa, não tem obrigação de nos salvar, não tem obrigação de nada, mas Ele nos ama de tal forma. A Bíblia diz que amou o mundo de uma tal maneira. Eu imagino que o apóstolo João procurou uma palavra para expressar o tamanho desse amor que ele sentia. Ele não encontrou. Ele falou: Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, uma maneira inexplicável, que deu o seu Filho precioso Jesus para morrer em nosso lugar. Então Ele nos ama. Estar em Cristo é desfrutar desse amor. Olha só, versículo 11, fala da mesma coisa. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Nós somos escolhidos. A gente não caiu lá na família de Deus como um meteoro cai do céu. Não, ele escolheu a igreja. Quando fala de predestinação, e essa é uma outra mensagem, eu entendo que predestinação é a igreja. A igreja foi predestinada à salvação. Então todos que estão nessa arca chamada igreja estão predestinados à salvação. Por isso eu não posso viver isolado da igreja. Eu preciso ser igreja para participar dessa predestinação que diz aqui. E o capítulo 2 aqui, versículo 19, fala também isso. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Maravilhoso isso. Então entenda o tamanho do amor que o Pai tem por nós. Estar em Cristo é ser membro da família de Deus. Prosseguindo, volta para o capítulo 1, versículo 6. Vamos ler o 5 e o 6, senão fica sem contexto. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, aquilo que eu falei agora uns minutos atrás, que não é pelo que nós fazemos ou somos, mas é no amado, amado com A maiúsculo. É Cristo, é por causa de Cristo. Ele nos deu gratuitamente no amado, ou seja, em Cristo nós temos o favor de Deus, a graça do Senhor. Essas coisas só acontecem porque nós estamos em Cristo. Prosseguindo, versículo 7. Nele, em Cristo, ou seja, no amado, que é a última palavra do versículo anterior, no amado temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Só esse texto aqui já é mais do que suficiente para nós transbordarmos de gratidão, porque Ele fez a redenção. Ele pagou um preço por nós, preço impagável por nós. É impossível que o homem, pelo seu esforço, consiga pagar um preço suficiente para tirar de nós a culpa de manchar a santidade de Deus. Não tem como. E Deus pagou este preço através do sacrifício do seu Filho. Mas poderia ter terminado aí. Ele poderia ter nos tirado da prisão e pronto, agora se vira, toca a sua vida. Não, Ele ainda continua. Ele fez redenção, né? Pagou o preço por meio dos perdões dos pecados. E na Almeida Revista e Corrigida fala de remissão. Lê para mim, Luciana, por favor. 6, 7. Temos a redenção do seu sangue, a remissão das ofensas. Tá bom. Nele temos a redenção no seu sangue, a remissão das ofensas. Então Ele pagou o preço e levou a nossa culpa, porque eu poderia ainda sair dali culpado.
eu poderia ainda sair dali com consciência pesada. Não, foi anulada toda a culpa. E isso cria uma nova condição. Presta atenção. Deus não só tirou você e eu da prisão. Ele não só fez isso, mas ao pagar o nosso pecado, ao remir os nossos pecados, Ele nos deixou aptos para nos relacionarmos com Ele novamente. É maravilhoso. Então Ele não só nos tirou da prisão e falou, vai, toca a sua vida. Não, Ele nos tirou da prisão, anulou o pecado e nos reconciliou com Ele. Hoje nós temos relacionamento direto com o Pai. Direto, não há mais intercessores, intermediários, não precisa de sacerdote, de sangue de ovelha, de bode, nada disso. Você e eu vamos direto até a presença de Deus como filhos amados, remidos. Não tem mais culpa. Por quê? Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus, como se o microfone fosse os pecados. Deus não pode estar conosco, mas quando Ele paga os pecados, Ele pode novamente, o pecado é anulado e Ele se une novamente conosco. É isso que Ele fez. Em Cristo nós temos comunhão com o Pai e não tem mais dívida. Quem está com o nome no SPC aí? Do céu. Confessa seus pecados, se arrependa, peça perdão. O banco do céu tem um crédito infinito para pagar as dívidas. Em Cristo nós não temos mais dívidas. Estou terminando. Versículo 9. Nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Qual é esse mistério da sua vontade? Deus, Ele vai reunificar céu e terra. Há uma grande divisão. Deus não fez para ser assim. Você pode ver em Gênesis que diz que todas as tardes Deus vinha e conversava com Adão no jardim. O céu e a terra estavam conectados. Você já prestou atenção que aquela serpente incorporada de Satanás levou o maior papo com a Eva e ela não achou aquilo esquisito? Conversaram ali no jardim e a Eva em momento nenhum falou: Adão, a serpente está falando, Adão. Não, ela conversou. Ou seja, era natural, o céu e a terra estavam conectados. E Cristo vai reconectar todas as coisas, já fez na verdade. Só está aguardando o cumprimento final. E Ele revelou isso para nós, o mistério da sua vontade, que é fazerem convergir em Cristo, versículo 10, todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Traduzindo, na dispensação da plenitude dos tempos, no final de tudo, quando chegar o fim, quando os tempos se cumprirem, céu e terra não terá mais essa diferença, é uma coisa só. Vai ser um mistério, hein, Silas? Meu Deus. Céu e terra, tudo conectado. É aí que entra aquelas discrepâncias de interpretação. Os testemunhas de Jeová, eles dizem que não há céu, que todos vão morar na terra. A Bíblia fala que vai ter gente na terra, mas a Bíblia fala que a igreja vai ser arrebatada, que a igreja vai ser transformada em corpo glorioso, e fala que vai ter gente na terra. Então a verdade absoluta não é que não tem céu e todos morarão na terra. A verdade absoluta da palavra de Deus é que tem céu e que tem terra, e que tudo vai ser reunificado em Cristo, e reinaremos com Cristo na eternidade, que é outra mensagem. Versículo 11 e 12. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, já li, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Então fomos escolhidos. Propósito agora, 12. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, olha só. Eu quero que você saia daqui pulando na presença do Senhor. Mas nunca se esqueça, nós, vírgula, os que primeiro esperamos em Cristo, vírgula.
Não desista de estar em Cristo. Não saia da posição que é Cristo. Ande na direção e no propósito de Cristo na sua vida. Em Cristo, é em Cristo. Porque depois de um tempo, parece que a gente vai acostumando e vai achando que é porque a gente é bonzinho, porque a gente merece, ou porque agora a gente atingiu um outro nível. Ninguém atinge outro nível, coisa nenhuma. Se não for Cristo, a gente não é nada. Espere em Cristo. Ouça a palavra de Cristo. Viva a palavra de Cristo. E aí nós vamos ser para louvor da glória do Senhor. Louvor da glória do Senhor. Voltando agora ao versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Versículo 14. A garantia da nossa herança. Vale a pena. Vale a pena. O Espírito Santo dentro de nós mostra para você que vale a pena. Fala sério. Ele mostra. O Espírito Santo dentro de você, ele mostra que vale a pena. Não troca a sua posição em Cristo por qualquer outra coisa. Não troca. Não troca. A sua carne diz para você trocar. Como a carne do Bonhoeffer disse para ele ficar nos Estados Unidos. Mas ele entendeu que a posição dele em Cristo, para ele, era voltar para a Alemanha e sofrer perseguição lá. E ser uma bênção. Com certeza ele motivou aquela igreja a permanecer de pé e a lutar contra o pecado de Hitler. Com certeza. Mas a carne dele queria ficar nos Estados Unidos. Então não troque a sua posição em Cristo por nada. O Espírito Santo é a garantia dessa herança que a gente vai receber no céu. É o penhor. Antigamente era muito comum, não sei se existe, a Caixa Econômica Federal fazia penhora. Aí você levava lá uma joia, penhorava, pendurava lá. Tem ainda isso? Existe? Aí você pega um dinheiro menos, do que o bem. E se você não voltar para pagar, eles ficam com o bem em garantia. Então, o Espírito Santo é a garantia de que nós seremos redimidos totalmente e conectados no céu. Na dispensação dos tempos, quando chegar o final de todas as coisas ou quando a gente morrer. O Espírito Santo é a garantia. Então tem um penhor, tem uma garantia da nossa herança, amém? Daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Então, se nós estamos em Cristo, eu quero que você leia depois em casa, do 15 ao 23, que é a ação de graças que Paulo faz. Ele fica tão feliz que a igreja de Éfeso entendeu isso. Ele fala que sempre eu ouço falar da fé que vocês têm no Senhor. E ele faz essa ação de graças e uma oração aqui por eles. Então, para a gente partir para o fim, eu falei lá no começo que quando eu oro determinando, já tendo certeza que eu estou nas regiões celestiais, não é baseado num versículo isolado. O capítulo 2 e o versículo 6 diz claramente: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então Deus diz na sua palavra que nós somos ressuscitados já com Cristo. E nós estamos assentados. Isso aqui está no presente. Deus nos ressuscitou, é hoje. Quando você recebe Jesus na sua vida, você tem a ressurreição já. O seu espírito morto passa a ter vida e nós estamos neste lugar. O trono, sentados com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais. Quando você ora, é de lá que sai a sua oração, não é do seu quarto.
O seu quarto é só a porta, é o portal para as regiões celestiais. Quando você abre a sua boca, você profetiza lá das regiões celestiais. É de lá que vem a ordem aqui para a terra. É o céu que move a terra. A terra é só um instrumento. A terra é só um canal, mas é de lá que vem todas as bênçãos, é de lá que vem todas as determinações, é de lá que vem a vontade de Deus. Então ore neste propósito, que você ora desde as regiões celestiais. E para finalizar de verdade, versículo 19, diz assim, a seguir: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Preste atenção, aonde está a nossa base? Fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é essa palavra, a palavra de Deus. Tendo Jesus Cristo como pedra angular, Ele é que dá toda a orientação para o crescimento da construção. A pedra angular é o ângulo que faz crescer de um lado para o outro. É a partir dali que se passa a linha. É a partir dela que se bate o prumo. Então a linha, né? A partir dela que se bate a linha. Então ele é a direção e a ordem da igreja. Versículo 21, no qual, ou seja, em Cristo, todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Ou seja, se eu cresço, aquela construção sem a pedra angular, ela cresce torta. Ela vai para outros caminhos, ela não vai na direção correta que a pedra angular determinaria. É exatamente construção civil aqui que está falando, de como construir um edifício. Eles usavam essa pedra angular, e nós, em Cristo, Ele é a nossa pedra angular. Então se a minha pedrinha, eu sou uma pedra, o Silas é outro, Cirlei é outro, Marcos é outro, cada um aqui é outra. Cada pedrinha vai sendo colocada na direção da pedra angular. O edifício cresce retinho e certinho, e ele não vai cair, em nome de Jesus. Então o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, finalizando, diz aqui que Cristo, Ele é a cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. É isso que ele diz aqui. Nós somos edificados como corpo de Cristo. Então uma grande verdade que essa palavra traz, que em Cristo nós estamos nas regiões celestiais, que em Cristo nós temos poder, que em Cristo nós somos amados como filhos, que em Cristo há tantas bênçãos celestiais ao nosso favor, mas a palavra de Deus também diz, e essa verdade não pode ser esquecida, é que em Cristo nós somos um corpo chamado Igreja de Cristo na terra. Sem essa verdade, que é o último versículo do capítulo 1 e 2, que é onde ele termina essa explanação toda, o que é estar em Cristo. Leia de novo em casa e ache lá. Quem assistiu Mais Que Vencedores? Da hora, né? Tem lá exatamente isso aqui, Mais Que Vencedores, no filme. Estar em Cristo, leia, ache a sua posição em Cristo, desses 2 capítulos, mas não se esqueça que em Cristo nós somos um corpo chamado igreja do Senhor nessa terra, no nome de Jesus.